Finalmente saiu o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil e a gente precisa debater sobre isso, tá bom? Porque pra mim, claramente tem um favorito, tá? Por mais que as pessoas fiquem falando, ai, são dois grandes times, final é outra coisa, pra mim claramente tem um grande favorito, tá? E eu vou debater com isso com vocês aqui nesse vídeo, beleza? Bom, maravilha. Eu acreditava que o jogo da volta seria decidido no Maracanã, porque eu não me lembro a última vez que o Flamengo decidiu fora, mas eu acreditava sinceramente que o segundo jogo seria decidido no Maracanã. Para minha surpresa e para surpresa de várias pessoas, foi no Morumbi. Beleza. E com isso analisando as duas campanhas, a gente pode principalmente dizer que é um grande jogo, absurdo, tá? Duas camisas muito pesadas e que ambos têm chances de ganhar. Isso é óbvio, isso é óbvio. Final entre dois times, jogo de ida e volta, todos têm chance de ganhar, isso é óbvio, tá bom? Mas, pegando como base uma matéria aqui do Espião Estatístico da Globo, onde ele fala assim: campeão da Copa do Brasil é o visitante do jogo de volta 55% das vezes. Aí tem um histórico mostrando o time que sempre decidiu fora de casa. É o grande maior campeão da Copa do Brasil, ou seja, tem sempre a maioria dos títulos decidindo fora. Como, por exemplo, foi o Cruzeiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena, foi o Santos contra o Vitória, etc e tal. Mas o que eu posso dizer aqui? Tá? Com base no histórico dos dois times. Sim, o São Paulo é favorito sobre o Flamengo. E aí tem o rubro-negro que fica achando que é palhaçada, que é porque tem um grande time. Ótimo, o Flamengo ele tem um grande time, tá? Mas qualquer um que tem dois olhos, tá bom? E o mínimo de discernimento para poder entender alguma coisa que isso acontece no jogo, bate o olho e sabe que o Flamengo não é favorito sobre o São Paulo, que o Flamengo ele tá em declínio, que a crise está atrapalhando bastante e que o Flamengo é um time, infelizmente, sem identidade, sem padrão tático, sem início, meio e fim. É um time que depende de lances individuais, principalmente do Arrascaeta, ou de alguma definição do Bruno Henrique. Pasme, Arrascaeta pode não estar no jogo de volta, tá? E o Bruno Henrique, ele não tá num bom momento, por quê? Porque o time não tá no bom momento. E quando você tem um coletivo muito ruim, que não tá no bom momento, um individual puxa para baixo. Dificilmente você tem um jogador que consegue manter o nível lá em cima, se destoando dos demais, mesmo tendo um coletivo muito abaixo daquilo que pode entregar. Nem todo mundo é um Messi da vida, que quando estava no Barcelona conseguia entregar bastante, mesmo com um time limitado. Então, você tem individualismo apagado, como o Bruno Henrique, como o próprio Gabigol, que já está saindo vaiado, inclusive pela própria equipe, pela própria torcida. Então você vê um Flamengo muito apático, tá bom? Flamengo muito sem conjunto. E quando acabou o jogo São Paulo e Corinthians, eu vi diversos comentaristas falando é melhor o São Paulo enfrentar o Flamengo agora, tá? Porque o Flamengo ele tá numa crise muito grande. Só que o Flamengo ele não apresenta nível de melhora de jeito nenhum. Então, por mais que tenha essas estatísticas levantadas, e é verdade pelo espião estatístico, quando você pega o desempenho do Flamengo, é outra coisa, tá bom? Principalmente, a gente precisa fazer esse paralelo, é um pouco engraçado, que o São Paulo no Flamengo tem 65% de aproveitamento. O Dorival no São Paulo tem 54% de aproveitamento. Porém, a maioria desse grande aproveitamento do São Paulo é jogando dentro de casa, tá bom? O São Paulo dentro de casa, ele é absoluto, ele praticamente não perde. Ele teve uma derrota que foi contra o Palmeiras, mas de resto, o São Paulo ele só ganha dentro de casa. Aí o que, que pode acontecer? Ah, mas o Flamengo ele também é forte no Maracanã. Sim, ele é forte no Maracanã, mas ele não dá noções para o torcedor, ele não dá esperança para o torcedor que ele possa jogar bem dentro de casa, tá bom? O Internacional com o time em reserva conseguiu fazer jogo duro com o Flamengo. E o São Paulo também conseguiu fazer jogo duro com o Flamengo jogando com os reservas. Flamengo e São Paulo jogando no Maracanã. Então, para mim, o grande prejudicado nesse sorteio é o Flamengo, que poderia ter o jogo de volta no Maracanã, com outra atmosfera, sei lá, tirando alguma força
interior para conseguir ganhar, mas tudo leva a crer que ainda não calculei as probabilidades, mas o São Paulo, além de favorito, tem mais conjunto, consegue se encontrar melhor em campo, tá? Precisa melhorar sim essas suas atuações fora de casa, mas se tratando das duas forças dentro de casa, que é o critério de desempate, vamos supor assim, o São Paulo, ele é o grande favorito a conquistar a Copa do Brasil. Hoje, para mim, o São Paulo ali larga na frente e tem uma grande vantagem em decidir dentro de casa. E aí, o roteiro tá pronto pro Dorival.